Acho que travou. Vai começar a gravar daqui a pouquinho. Obrigada por lembrar, já estamos sendo gravadas. Então, só tirando a dúvida aqui, então, do exercício 6 da lista 6, o volume de um cubo determinado por 3 vetores, um cubo é um paralelepípedo que tem lados de mesma medida. Então, vindo aqui no material escrito 6, no teorema 3, a gente tem um resultado que fala que o módulo do produto misto de 3 vetores coincide com o volume do paralelepípedo determinado por eles. Então, a gente vai aplicar esse teorema 3 aqui na questão 6. É só calcular o módulo do produto misto entre esses 3 vetores. Ok? Beleza. A outra questão... Oi, pode chamar. É só uma pergunta, tipo assim, não sobre o exercício. É que nos vídeos você está fazendo os exercícios de forma mais direta. Pode fazer assim também ou você prefere que faça passo a passo? O que seria de forma mais Igual, direta? quando vai calcular o determinante lá. Você estava fazendo tipo assim, colocava o determinante e a matriz. Aí do lado já dava o resultado. Entendeu? Uhum, Você calculava direto. entendi. Bom, quando é? Porque geralmente... Professor, Oi. a respeito do determinante, eu costumo usar um outro método. Eu não costumo calcular dessa forma, mas o resultado fica o mesmo. Então, o que eu combinei com vocês que na avaliação eu ia exigir que utilizasse o método de cofatores, que é a técnica do curso que a gente está trabalhando, tá? Existem outras formas, existe o método de Sarrus, que todo mundo aprendeu em geral, né? No ensino médio, mas como a gente está trabalhando com técnicas de GAV, eu vou incentivar isso, que vocês usem o método de cofatores. Ok, Mag? Ok, mas então eu não posso usar um outro método. Dê preferência às técnicas de GAV. Por exemplo, em vários exercícios aqui de geometria analítica, que envolve mais para frente posições de pontos, retas, vocês terão condição de, por exemplo, eu posso pedir para verificar se 3 pontos A, B e C determinam vértices de um triângulo retângulo. Vocês podem calcular utilizando técnicas de ensino médio, fazendo a distância e verificando se satisfaz o teorema de Pitágoras. Só que não é isso que eu quero trabalhar com vocês. Eu quero que vocês estabeleçam vetores, calculem o produto escalar, verifiquem que dá zero, de modo que exista um ângulo reto. Entenderam? Tudo dá para resolver de outra forma, mas eu vou incentivá-los que resolvam utilizando o tempo todo as técnicas do nosso curso. Tá bom? Então, deem preferência aos cofatores. Respondendo a pergunta, acho que foi do Gabriel, não foi que perguntou antes? Isso. Gabriel, nos vídeos, como a gente estava calculando o produto misto e o produto vetorial, algebricamente eles são dados pelo determinante de matrizes 3x3. Então, ali, por exemplo, deixa eu escrever aqui, ó. É Então, porque, por tipo, exemplo, se oi? fosse prova igual você pedir, eu ia ter que fazer pelo método de cofatores, aí eu colocar determinante, escolher e tal. Precisa fazer isso? Então, agora você não precisa mais Tem a fórmula. detalhar tanto o cálculo desse determinante por cofatores, porque na avaliação 1, de certa forma, eu já avaliei isso, né? Mas, tipo assim, tem um mínimo que tem que fazer. Por exemplo, faz assim, V vetorial W é igual. Aí escreve o determinante I, J, K, as componentes do vetor V, as componentes do vetor W. Aí, pelo menos, indica a fila que você escolheu. Olha, aqui, só pela simbologia aqui, já dá para saber o que eu fiz, não sabe? Que eu escolhi a primeira linha, atribuí os sinais. Então, na direção de mais I, aí vocês podem fazer direto aqui, olha. Vai dar
V2, V3, menos V3, W2. Professora, eu fiz a Ups. lista inteira com aquela fórmula que você passou no vídeo, tipo, que é a forma reduzida disso daí, do cofator, sabe? Que é determinante vezes uma matriz 2 por 2 menos determinante vezes uma matriz 2 por 2. Eu fiz ela inteira por isso, porque, tipo, pula essa parte, né? Mas é isso que é, né? É, O só pula método de essa parte cofatores. aí, É o que aí é mais menos I, chance de eu errar. mas é o mais I vezes o determinante dessa matriz 2 por 2 aqui, não é? Uhum, Olha. Não é o exato. mais I vezes É. determinante. É isso que você fez, não foi? Isso. É tipo, É é isso mesmo. V2, V3, W2, W3, depois Isso. V1, V3, W1, W3, depois V1 e V2, W1, W2. Isso. Eu respondi a sua pergunta, Gabriel? Respondeu sim, professor. Obrigado. De nada. Mais alguma dúvida ou comentário? Só na questão 9 agora. Então vamos lá na questão 9. Estão conseguindo ver? Uhum. Então, sejam os pontos A, B, C e D. Vamos fazer essa 9 no final? Deixa eu explicar a Tá, matéria pode mais um ser. pouquinho. Melhor. Tá. Porque aqui já envolve mais conceitos. Uhum. Gente, pelos vídeos, tá dando para ter noção? Tá. Ou não? Ou não está Essa servindo para matéria eu acho que foi, tipo assim, o mais completo, sabe? Tipo, os vídeos. Não sei se foi porque tiveram muitos vídeos, mas, tipo, de todas, eu acho que essa aqui mais, tipo, deu pra entender tudo, sabe? Tudo que pediu na lista, eu sabia exatamente o que que fazia, por que que fazia e como justificar. E se eu não sabia, eu lembrava que vocês tinham falado em algum dos vídeos, aí eu voltava lá e procurava e achava, Entendi. sabe? Uhum. Ok. Os vídeos, eles são elaborados com base no material escrito. Então, talvez fica mais fácil de você, tipo assim, assistir o vídeo e quando tiver dúvida ao fazer a lista, voltar no material escrito do que voltar no vídeo. Porque no vídeo pode ser que você fique perdido em onde que está. E no material escrito talvez fica mais fácil de encontrar depois. É verdade. Aí é questão pessoal, tá? Ok, pessoal. Então, a matéria dessa semana é sobre 2 tipos de operações envolvendo vetores. O primeiro é o produto vetorial. Então, na semana passada, a gente aprendeu a calcular o produto misto entre 2 vetores. Qual que é o símbolo de V? Desculpa, semana passada a gente aprendeu a calcular o produto escalar. Qual que é o símbolo de produto escalar de V com W? Bolinha. Então é V bolinha W. Quer dizer que a gente lê produto escalar de V com W, né? Eu posso falar V vezes W? Não. V escalar W. Isso. Aí o símbolo de produto vetorial, olha, é com o xizinho. Então é V vetorial W, ok? Uhum. Isso era De uma outra novo, a coisa que eu gente ia não pode falar perguntar. vezes, tá? É, Oi? isso era uma outra coisa que eu ia perguntar. No meio das contas, tinham horas que eu tinha que multiplicar de fato, tipo, duas coisas, não vetores, mas tipo, duas expressões, enquanto no mesma expressão eu precisava fazer o escalar. Aí eu tentei fazer tipo uma bola bem exagerada pra tipo ficar diferenciado. Mas você quer que na prova ou alguma coisa assim, a gente faça aquele ponto como se fosse um ponto final mesmo, pra multiplicação normal? Esse ponto aqui? Não, multiplicação normal. Quando eu quero Tipo assim, de 2V. tipo isso. Deixo 2 vezes o sem? vetor V. Deixa É, sem. tá. Beleza. Então, a diferença, assim, ó, o produto escalar é uma operação entre 2 vetores cujo resultado é um escalar, é um número real. E o produto vetorial é uma operação entre 2 vetores cujo resultado é também um vetor. Então, como o resultado de V vetorial W, ele é um vetor, então ele tem que ter a norma, a direção e o sentido definidos, né? Uhum. Qual vai ser a norma, pessoal, de V vetorial W? Raiz quadrada de V vetorial W ao quadrado? Não, O módulo, geometricamente, lembra? módulo. Tá, mas o módulo dele vai ser igual ao quê? Coincidir com o quê? A norma de V vetorial W vai coincidir geometricamente com o quê? Com a norma de V vezes a norma de...
A Pode falar isso que você já ia falar. Eu norma escrevo. de V vezes a norma de W vezes o seno do ângulo formado entre. Isso. Então, isso aqui coincide com a norma do primeiro, vezes a norma do segundo, e vezes o seno do ângulo entre eles. No caso do produto escalar, a gente tinha assim, olha, V escalar W era a norma do primeiro, vezes a norma do segundo, vezes o cosseno do ângulo. Lembram disso? Uhum. E como o produto escalar, o resultado é um número real, aqui ficou assim já direto. E como o produto vetorial, o resultado é um vetor, então para dar essa fórmula a gente teve que calcular a norma dele para ser um número, ok? Bom, e esse número, gente, ele coincide com o quê, geometricamente? Com a área de quê? Do paralelogramo. De qual paralelogramo? É o paralelogramo, esse aqui, olha, definido pelos Ah, é vetores verdade. V e W, Se fosse a projeção deles. ok? Então, Uhum. dá os dois vetores. Se eles não são paralelos, eles definem uma área, né? Eles definem um paralelogramo. Aí a área desse paralelogramo coincide com o tamanho do vetor V vetorial W, ok? Isso. E quando os vetores são paralelos, eles não definem um paralelogramo, a altura aqui desse paralelogramo fica igual a zero. Então, significa que quando uma propriedade, o produto vetorial entre dois vetores é zero, se somente se os dois vetores são paralelos, que é o tamanho dele vai ser zero. Ok? Ok. Bom, então toda vez que pedir, por exemplo, na lista aqui, determine a área do paralelogramo, calcule o produto vetorial, deixa eu ver se eu acho que, olha, o exercício 4. Calcule a área do paralelogramo definido pelos vetores U e V. Então, o que a gente tem que fazer? Você tem que fazer o produto vetorial deles, porque da norma, né, no caso. Isso, então é só calcular a norma do produto vetorial entre eles. E quando pedir a área de um triângulo? Nossa, essa questão foi tensa, viu? É Professora, meio. É Oi. o meio. Do- nessa 3 aí, eu calculei o vetor AB e AC. Tipo, e aí no vetor AC eu coloquei 0, Y e 0. Certinho, porque ele está sobre o eixo Y. Sim. Uhum. E aí na hora de calcular o meu produto vetorial, tipo, tudo deu 0. E aí eu fiquei perdida e não soube mais sair disso. Mas não dá tudo zero, não dá? Acho que Não. Ah, o não. meu deu no Depois a gente determinante. conta. Não, mas Depois depois de achar o produto vetorial, ainda tem mais uns passos, não tem? tem. Do C. Vamos ver isso aqui. A gente vai. Vou copiar essa questão, a gente discute ela. Essa minha questão foi muito enorme. Daqui a pouquinho eu volto nela, tá? Uhum. Quem pediu foi a Alice? É, Alice. Alice, eu dei um print nela, daqui a pouquinho a gente vai fazer ela, tá bom? Tá bom. Então tá, toda vez que pede área de paralelogramo definido por dois vetores, a gente é só calcular a norma do produto vetorial entre eles. Qual que é a direção de V vetorial W? Perpendicular ao X. Isso. Então ele vai. A X? É, Z, desculpa. Ele vai ser ortogonal ao vetor V e ao vetor W, simultaneamente. Tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho dois vetores aqui, que são meus dedos, o V vetorial W vai ser um vetor assim, ó, que é ortogonal a eles. Uhum. Ok? Ok. Beleza. E o sentido? Tem que fazer a regra da mão direita lá, né, professor?
Vocês entenderam essa regra da mão direita? Sim. Alguém não entendeu? Então, olha só, para fazer V vetorial W, a gente coloca V vetorial W, eu coloco a palma da minha mão com meus dedos apontando. Coloco a palma da mão para os dedos apontando para a setinha de V. E como é V vetorial W, a minha mão, a palma da mão tem que ir no sentido de V para W. Se o meu dedão aponta para cima, então para cima vai ser o sentido, usando a regra da mão direita, para cima vai ser o sentido de V vetorial W. Observem que se a gente colocar a palma da mão aqui em W, com a setinha apontando, com os dedos apontando para a setinha de W, e a palma da mão indo de W para V, o nosso dedão fica para baixo. Então, quer dizer que W vetorial V, ele tem sentido oposto. Ok? Ok. Então, daqui, igual eu falei no vídeo, a gente tem a primeira propriedade, né? Que W vetorial V é o vetor oposto de V vetorial W. Uhum. Beleza? Como que a gente faz para calcular o produto vetorial algebricamente? Então, conhecendo as componentes dos vetores V e W, então, se V é o vetor V1, V2 e V3, e W é o vetor que tem componentes W1, W2 e W3, como que a gente faz para calcular V vetorial W? É aquilo que eu falei, eu uso aquela parte já meio que pronta. Eu faço Tá, mas é, em resumo, é o modo mais fácil de lembrar. matriz. É a É o matriz, né? determinante. É o determinante. Então, o determinante é simbolizado por duas semirretas em pé, assim, né? Aham. Então, a primeira linha, o vetor I, J, K. A segunda linha é o quê? É os componentes de V. Uhum, E a terceira, os componentes de W. isso. O que você decorou é a consequência disso, né? O próximo Isso. passo disso. Aí, gente, a melhor forma de calcular esse determinante é utilizando o desenvolvimento de cofatores na primeira linha, que aí fica mais, menos e mais. Que aqui é o que o Marcos já guardou. Então, na direção de I, vai ficar. Então, I é a primeira componente do vetor. Vai ficar esse determinante, V2W3 menos V3W2. Na direção de menos J, aí tira aqui a segunda coluna. Vai ficar V1W3 menos V3W1. Aí multiplica por menos 1, né? E assim por diante. Ok. Então, a gente tem algumas propriedades. Então, como que fica essa primeira propriedade? Qual a relação de V vetorial W com W vetorial V? Tipo assim, a multiplicação vetorial deles é igual, você pode falar que é igual, mas tem sempre que lembrar que ele vem com um sinal, tipo assim, que ele vem, como é que fala? Sentido oposto. Isso, é o vetor oposto, isso mesmo. E quando a gente multiplica o produto vetorial por um alfa, isso aqui é igual ao quê? Vocês concordam Ah, que isso aqui é o... Pode falar. não, eu ia falar que é a multiplicação dos dois pelo alfa, Um ou separadamente. outro, né? É. Então são equivalentes, olha. Uhum. E o que acontece com o produto escalar de V vetorial W com o vetor W? Aí é o misto já. É um produto misto. Só que olha só, vocês concordam que V vetorial W é ortogonal a V e a W? Sim, por causa da Então, regra da mão. então, esse vetor V vetorial W, ele é ortogonal a W. Então, o que acontece com o produto escalar entre eles? É zero. É zero. Aqui também, olha, ele é ortogonal a V, então também vai dar zero. Hum, Aqui a gente vai utilizar distributividade nessa próxima. Como que fica? V escalar W mais V Escalar? escalar. Não é não?
Ah, vetorial, foi mal. Isso. Então, é V vetorial W. Mais V vetorial U. Isso, mais V vetorial U. Ótimo. Essa aqui é análoga, só que o V agora está... Na primeira o V estava à esquerda, agora na segunda o V está à direita. Mas como que fica? W escalar V mais U escalar V. É vetorial, né? Ih, vetorial. Da hora. Mais U vetorial V. Isso. E por fim, quando que o produto vetorial de dois vetores dá zero? Dá o vetor nulo? Quando eles são ortogonais? Não, o produto escalar é quando são ortogonais. Ah, é verdade. Lembra que o tamanho de V vetorial W coincide com a área de um paralelogramo. Uhum. Para que a área seja igual, para que esse vetor tenha tamanho zero, Os dois têm que ser nulo? eles têm que ser, suponha que eles sejam não nulos. Então eles têm que ser equivalentes, tipo, para um subtrair do outro? Não sei. Alguém tem algum comentário? Ó, vamos pensar aqui. Eu até comentei isso um pouquinho agora há pouco. Peraí. Se a gente tem, olha, o V e o W. A gente sabe que quando eles não são paralelos, eles determinam um paralelogramo. Uhum. E a área desse paralelogramo coincide com a norma do produto vetorial entre eles, Certo, certo? certo. Mas aí, olha só, se a gente tem que V vetorial W é igual ao vetor nulo, isso aqui significa que a norma de V vetorial W Certo. é zero. Então, significa que a área vai ser zero. A área do paralelogramo determinado por eles é zero. Eles são iguais. Só iguais? Iguais a um caso particular, tem um mais geral. Mas não paralelos? Isso, eles são paralelos. Ah, achei que era não paralelos. Você falou Tem... de. Não, para não ser paralelo, eles definem um Ah, paralelogramo de tá, área entendi. maior do que zero. Mas Entendi. quando eles são paralelos, esse paralelogramo fica É tipo sem igual a zero. altura, digamos assim. A área, né, base vezes a altura, e a Ah, altura fica zero. Então, aqui a resposta é que V tem que ser um múltiplo escalar de W. Concordam? sim. Ok, vamos fazer exercício agora. Então, é para marcar as opções corretas. Se alfa é um número real, então alfa U vetorial V é igual a qual dessas expressões daqui? P, com certeza. Que só Alfa troca. certo, AC, certo, porque colocou... É daquela propriedade, né? Que alfa Aham. U vetorial V... Ah, tem mais alguma? Acho que é a F também. Será que a F é? Ah, não, inverteu, a né? F não é não. Eu É, acho que é a D, inverteu. professora. Às vezes a D é porque tá o negativo, então pode inverter. Ó, Só, só escrever aqui. Na letra D? Na É letra verdade. D, trocou o V com U. Mas mudou o sinal. Isso. Então, V vetorial menos alfa U, isso aqui é igual a U. alfa U Uhum. vetorial V, concordam? Sim, Então, também tá certo, ó, tá aqui. acho que só. É isso mesmo. Ótimo. A área do paralelogramo em que três vértices consecutivos são A, B e C é. Então, como que a gente vai calcular isso? Coplanares. E aí, como que a gente vai calcular a É, área do paralelogramo em que três vértices consecutivos são A, B e C? é igual aquela questão da outra lista que a gente teve que fazer uma cacetada de teste, de tipo AC e Não, AB. tem um jeito mais fácil.
É E só achar isso. o igual. Você coloca ali BA e o BC. E acha. Qual que é o nome? Eu esqueci o nome. A reta, essa reta aí. Aí depois você vai lá e calcula O vetor, né, que você o pediu. O nome era o Isso, vetor que você queria. isso. Mas eu tinha esquecido. Aí depois você calcula o módulo dos dois. O Tá? módulo dos dois, o quê? Do Quase. produto vetorial. Isso. Dos- Olha só. Então, os três vértices consecutivos, A, B e C. Então, a gente traçou os vetores BA e BC. Então, aqui a gente tem esse paralelogramo. O nosso objetivo é calcular a área desse paralelogramo. Todas as vezes que pede área de paralelogramo, associa com isso que o Gabriel falou, com norma do produto vetorial dos vetores que determinam seus lados. Então, aqui os vetores vão ser BA e BC. Qual é o vetor BA? Mas, tipo assim, é A menos C. Ó, A menos B. Aham. Mas, tipo assim, o que eu fiquei meio confuso nessa parte é que, tipo, se parar pra pensar, vamos supor, você tem lá o plano tridimensional. Se tiver, tipo assim, dois pontos no X, no plano X, e dois no Z, ainda vai ser um paralelogramo. Como assim, plano X e plano Z? É tipo como se fosse um paralelogramo, só que na diagonal, sabe? Tipo, plano mesmo. Tipo um todo. Uma coisa assim? Só que, tipo, se ele tiver. Tipo isso. Só que se ele tivesse encostado, tipo, essa aresta de baixo no X e a aresta de cima encostada no plano entre Z e Y ali, sabe? Aham. Então, tipo, ele ia estar em dois Nessa planos reta diferentes. aqui, seria tipo uma coisa assim? Tipo isso. Então, aí se você faz isso, você, tipo assim, só tá calculando a área. A área pode ser qualquer coisa, mas não significa que eles são coplanares. Tá, mas aqui eu quero a área do paralelogramo em que três vértices consecutivos são A, B e C. Já deu três pontos, que são vértices consecutivos Então, mesmo dele. que, tipo, eles não estejam no mesmo plano, eles continuam sendo Eles consecutivos? serão coplanares. Três pontos sempre são coplanares. Sempre existe um plano que passa por três pontos. Sempre. Hum. Tá, mas aí, tipo assim, esse plano que passa por três pontos não necessariamente vai ser, tipo assim, igual eu falei, não vai ser tipo plano X, plano Y, plano Z. Pode ser, tipo, Tá, um vamos só plano meio que consertar uma coisa. flutuando. Não chama de plano X, plano Y, plano Z, não. Chama de plano XY, plano YZ, só para a Tá. nomenclatura ficar certa, Aham. tá bom? Tá. Não necessariamente ele é paralelo a esses planos coordenados. Ele poderia ser um plano assim, Isso. tipo inclinadinho, Entendi. Aí ok? esse azul seria o plano no qual eles são coplanares, né? Isso. Ah, Por tá, exemplo, se eu beleza. tiver aqui, ó, os vértices, por Ah, agora exemplo, eu entendi. A, B e C. Aí, dados três pontos, sempre vai existir um plano que passa por eles, e o que pediu foi a área do Ah, paralelogramo tá. Agora eu determinado por entendi. eles. Agora eu entendi. E aí, então vamos calcular? Hum. Vou deixar para vocês calcularem qual é a resposta certa. Um, um de novo e dois. Um e dois, Ah, ok. peraí. Não, Tá peraí. certo. Tá? Aham. É o Um, contrário, não é Não, menos é menos. Não, eu menos um. fiz B menos Ah, é A. verdade. Fiz E B eu menos A. fiz a mesma coisa. Então é É menos E. costume. Ok. E o BC? Esse menos B, então. Um Um agora. e um. Um e um. Uhum. Então, o que que a gente precisa calcular aqui? Produto vetorial. Uhum. Então, a gente faz o produto vetorial de BA com BC. Usamos aquela fórmula. BA e o BC. E aí, quanto que dá?
Você já quer a resposta final ou os determinantes? Vamos lá, aqui, ó, vamos pensar aqui, ó. Na direção de I, É menos 1 e menos 2 e 1 e 1. então como que Determinante disso. É menos 1 menos 2, que dá é 1. isso? Menos 1, isso, dá 1. Então, na direção de I dá 1. Na direção de menos J, É menos 1 menos 2 de novo. Dá 1 de novo. é de menos J, então na direção de J vai dar menos 1, É verdade, né? menos 1. Uhum. E na direção de K, Menos 1 menos 1, que dá 0. dá 0. Isso. Então, qual vai ser a área do paralelogramo? O módulo módulo, a norma daquilo ali. Uhum. Então, É a vai ser a norma da. raiz quadrada de 1 Mais 1 mais 0 ao quadrado. com raiz de 2, De né? 2. Uhum. Então, é a letra A ou B? BA vetorial BC dá 1 menos 1. Então, a letra B, né? Uhum. Trax. E agora? Nossa senhora. Eu vou desenhar. A gente tem um vetor U, temos também um vetor V, Ele é simultâneo? é simultâneo. E falou que esse vetor X é ortogonal a U e a V. O que que isso significa? Qual a informação que a gente pode tirar disso? Escrevi errado. Que o produto escalar entre eles é igual a 0. Isso. Dessa vez é E escalar mesmo. utilizando a noção de produto vetorial? O produto misto. Yes. O que que tem o produto misto? com- Olha só, o vetor X, ele é simultaneamente ortogonal a U e a V. Qual que é a relação de X com U X, vetorial V? X ortogonal com U, escalar com V, ou U vetorial V, escalar com X, é igual a Olha 0? só, tá certo isso. Uhum. Mas vocês concordam que se eu fizer U vetorial V, Você acha? o vetor X vai ser paralelo a esse U vetorial V? Eu não sei o Não. sentido, não, mas vocês concordam que vai ser paralelo? Ah, Porque é ele é ortogonal verdade. aos dois ao mesmo tempo. Putz, é mesmo. Concordam com isso? Concordo. Ok. Então, o que a gente pode escrever aqui que o vetor x, ele é um número real vezes o vetorial v. De acordo ou não? Aham. Só que, além disso, falou que o vetor x tem norma que vale raiz de 3. E, além disso, falou que o ângulo de x com esse vetor 0, 1, 0 é agudo, é menor do que 90 graus. Como que a gente pode unificar essas informações aqui? Vamos calcular o vetorial V primeiro? Quanto que fica aqui? O primeiro dá 1, Uhum. segundo dá 2. Não, mentira, dá 1 também. Uhum. Só que aí fica menos 1, né? É... E o terceiro? Ai, tá espirrando. E o terceiro dá menos. Não, dá 1. Uhum. Ok. Beleza. Então, o vetor x, substituindo aqui, olha, o x vai ser um lambda vezes esse vetor. Certo?
Certo. Se a gente calcular a norma dele igual a raiz de 3, o que a gente vai concluir? Achar o lambda. Vamos calcular a norma desse vetor aqui. Esse vetor aqui, na verdade, ele é lambda Mas, menos lambda e lambda, né? aham. Aí como que fica a norma dele? Não, mas peraí, é a norma. Ah, tá certo. Ficaria lambda ao quadrado menos lambda ao quadrado mais lambda ao quadrado. Isso aqui é igual a raiz de 3, né? Aí, Aham. resolvendo, então vai ficar 3 lambda ao quadrado é igual a raiz de 3. Então, é a mesma coisa aqui. Qual que é a raiz de lambda ao quadrado? É lambda? É módulo de lambda, concorda? Tem que ser positivo. Hum. E aí, qual a conclusão que a gente tira? Que Não, pera aqui. Não, o que, professora? Como assim? Nós calculamos aqui ó, a norma de x, ó, que deu lambda ao quadrado, mais lambda ao quadrado dentro da raiz. Então, Professor, Ah, deu tá. raiz de 3 3 lambda ao lambda ao quadrado. Ah, quadrado. tá. Ok? Viajei. Aham. Qual a conclusão agora? Que é, é o. o lambda tem que ser positivo, não? Porque é agudo. Ao contrário. Isso. Então, daqui, por enquanto, a gente conclui que lambda é igual a 1 ou lambda é igual a menos 1, né? Aí, para a gente descobrir qual dos dois tem que ser, a gente tem que usar essa relação aqui do ângulo ser agudo. Como que Aham. você usou isso, Gabriel? É aquela regra, não? Que quando, se eu não me engano, é zero, quando é 90, quando é agudo é positivo Pode falar. e quando é maior. Não, sério. Agora eu confundi. Eu, Pelo, eu faço assim, eu faço olhando aquela fórmula do produto escalar. Que o produto escalar deles, não sei o que, cosseno de teto. Então eu olho pelo cosseno. Tipo, se é cosseno de 90 é 1, então, tipo, ele tá ali na parte positiva, entendeu? Então, vamos pensar o enunciado. Falou que o vetor x faz ângulo agudo com esse vetor 0, 1, 0. Então, vamos pensar nisso. Então, o ângulo entre o vetor x e o vetor 0, 1, 0 é agudo. Isso significa que o produto escalar entre x e esse vetor 0, 1, 0 tem que ser o quê? O escalar v. A fórmula é Ah, norma de tá. U Norma de U. vezes a norma de v vezes o cosseno do ângulo entre eles. Se o Uhum. ângulo for menor do que 90 graus agudo, o cosseno é positivo. Então, o produto escalar dá positivo. É se somente se isso. Produto escalar é positivo se somente se o ângulo é agudo. O Uhum. produto escalar é igual a zero se somente se o ângulo é reto. E o Uhum. produto escalar é negativo se somente se o ângulo é obtuso. Uhum. Então, aqui, o que a gente conclui? Que o ângulo é agudo porque o produto escalar deles é positivo. Isso. Então, olha, resolvendo o produto escalar com cada uma dessas possibilidades do x, eu vou colocar aqui um x1 e o x2. O produto escalar do x1 com esse vetor 0, 1, 0 vai ser, ó, 1 menos 1 e 1, produto escalar com 0, 1 e 0. É igual a menos 1, deu negativo. Uhum. Então, esse aqui é excluído. E o produto escalar do x2 com 0, 1, 0 vai ser menos 1, 1, menos 1, vai ser 1, que é positivo. Então, esse x2 aqui é eliminado. A resposta é esse aqui, que satisfaz todas as condições.
Ufa, esse aqui a gente trabalhou muito. Deu para É, entender ou não? deu. Então, tipo assim, na lista tem até uma questão igual. Tem, acho que é a questão 2 ou 3, não me engano, acho que é a 2. É, tem uma questão igualzinha, que é tipo assim, se ele fala que é ortogonal simultaneamente a dois vetores e tal. Só que aí eu não pensei em fazer por vetorial, eu pensei em fazer por escalar, tem problema? Tá Tipo, certo, tá ah. certo. É, Que aí porque você. aí foi até menos conta. Tipo, eu achei num produto escalar que achei zero igual a zero, sabe? Aí eu falei, tipo, não, aqui ele é ortogonal, não infringiu o rolê de ser ortogonal e tal, mas aí o valor do M, né, que ele queria que achasse, poderia ser qualquer número real. Então eu precisei calcular se ele é ortogonal pelo outro vetor, que aí eu achei um valor para o M, eu achei M igual a Isso, -5. Aí, tipo assim, certinho. eu falei que num caso o M pertence aos reais e no outro, tipo, ele só pode ser -5. Então, logo, ele só pode ser -5. Porque ele não Uhum. infringe nenhum dos dois. Aí tem que dar a mesma resposta, tá bom? É, É análogo. entendeu. E essa questão aqui, 7? A 1 já tá errada. Tem que ter um menos ali. A 1 tá errada, porque tem que ter o menos. Ok. A 2. O Eu, vetorial, a norma de U vetorial V, geometricamente coincide com a área do paralelogramo, de é, lados, norma de U e norma de V. aham. Então, eu tô pensando que como ele vai ficar ao quadrado, o sinal de menos vai sumir. Então, meio que não vai fazer nenhuma diferença. Isso, Eu acho tá que tá certo. certo. E os dois, geometricamente, olha, a área do paralelogramo de lados determinados por U e V coincide com a área do paralelogramo de lados determinados por V e U. Então, Uhum, geometricamente, você consegue pensar nisso, né? uhum. A 3 acho que tá errada. Se V vetorial W é igual a V vetorial U e V é um vetor não nulo, então W é igual a U. Vamos pensar num contra-exemplo aqui? Acho que se fosse, tipo assim, um número multiplicando, beleza. Mas como tá vetorial, acho que não. Vou pensar num caso bem simples aqui para. Eu vou pegar V e W, dois vetores paralelos. Então, vou pegar aqui, olha. O V igual a 2, 1, 3. Eu vou fazer o mais simples de todos. 2, 0, 0. W é igual a 3, 0, 0. Se o W E for U. nulo, já era. Ah, mas. Não, ele fala Vou que colocar só não o V. nulos. É. Pode ser. Aqui, quando a gente faz V vetorial W, eles são paralelos, concorda? Uhum. Então, quanto que dá? Sem calcular, usando propriedade. Zero. Dá zero, dá o vetor nulo. Paralelo. O V vetorial U Paralelo é zero também. também. E aqui a gente tem que V é não nulo. V não é o vetor nulo e W é um vetor diferente do vetor U. Então, é falso. Verdade. Esse aqui é um Tem uma... contra-exemplo para 3. Ok? Uhum. E a 4? Hum. Vamos usar a propriedade? Usando propriedade, como que vai ficar? Aí Então, vai seria ser, ó, aquele... Chuveirinho? da distributividade do chuveirinho, É. tipo assim. U ao Então, vai ser quadrado. U vetorial Ah, não, é U, vetorial. É mesmo. Foi mal. U vetorial U, Menos U vetorial V. uhum, mais Mais V V vetorial vetorial U menos V vetorial V.
A gente já sabe que quando dois vetores são paralelos, o produto vetorial deles é zero. Então, quando Uhum. eles são iguais, é um caso particular, né? É. Ok. Hum. A gente sabe que o vetorial V é igual ao quê? Ah, isso é a mesma coisa. A V Tá vetorial U, negativo. né? Uhum. Então, ó, no lugar de menos U vetorial V, a gente pode escrever V vetorial U. Aí Uhum. copio. E aí, quanto que fica isso aqui? 2V vetorial 2U. V vetorial U. Duas vezes o V vetorial U. Que é ele mais ele, né? Duas vezes esse vetor. Verdade. E Ah, aí, e aí é pela verdadeiro ou propriedade falso? dá. Pela propriedade dá. Tipo, você colocar Isso, 2 vezes V vetorial U. Da hora. isso. Nossa, é totalmente contraintuitivo. Isso mesmo. Agora eu vou colocar aqui o exercício que a Alice pediu. O 3. Já que eu tinha esquecido, Alice? Já estava Alice? desesperada. Eu estava só esperando fazer essa parte inicial. Então vamos lá. Deu os pontos A e B. Vamos desenhar. A e um ponto B, que é diferente do ponto A. Pediu para determinar um ponto C sobre o eixo Y. Aqui, olha, a gente está trabalhando com pontos no R3. Então, como o nosso ponto C está sobre o eixo Y, a Alice já deu uma dica. O que que a gente pode afirmar ali? X é zero? É O zero X tem que ser y. zero e o Z também tem que ser zero, né? Uhum. Isso. Aí pediu para determinar esse ponto C de modo que a área do triângulo ABC seja igual a 3 meios. Vocês concordam que a área desse triângulo é a metade da área do paralelogramo determinado por AC e AB? A gente só quer essa metadezinha aqui, tá? Então, qual vai ser a nossa estratégia aqui nessa questão? Achar a base, né? E a altura, que é a C e a B. Isso. Então, vamos lá. Qual é o vetor AC? Então, AC é igual a C menos A, né? Então, vai ficar 0, y menos 2 e menos 1. E o vetor AB? B menos A. 2, menos 1 e menos 2, certo? Certo. A área do paralelogramo, ela coincide com a norma do produto vetorial de AB com AC. Então, quanto que dá a área desse... Então, a gente precisa calcular esse produto vetorial. Vamos calculá-lo aqui. AB vetorial AC. Como que vai ser esse cálculo, pessoal? Vai ser o determinante, né? Uhum. Então, IJK 0, y menos 2 e menos 1, 2 menos 1 e menos 2. Aí nós vamos utilizar o desenvolvimento de cofatores na primeira linha. Mais, menos e mais. E aí vai ficar, na direção de I, vai ficar menos 2y mais 4, menos 1. Então, menos 2y e mais 4 menos 1, então dá mais 3. Esqueci do y aqui. Menos 2y mais 3. Na direção de menos j, vai ficar 0 mais 2. Então, menos 2. E na direção de cá, vai ficar 0
menos 2y mais 4. Tudo bem até aqui, Alice? Tudo bem, eu percebi aqui agora que eu tinha copiado errado o vetor, aí tinha dado 0. Eu tinha colocado o ponto? Aham, o ponto tinha dado 0. A gente nunca pode fazer. Foi até bom, Alice, você comentar isso, porque isso é um erro muito comum. Calcular o produto vetorial de coordenadas de pontos. Isso não pode. O produto vetorial é uma operação entre vetores. Então, sempre tem que colocar as componentes dos vetores. Ok? Ok. A gente pode. Então, já encontrou o errinho, né, Alice? Podemos continuar para a próxima parte? Ou Pode você ser. quer. Então, tá. Não, pode continuar. Professor, ali não é mais 2, não. Y, Onde? Aqui no final? no Y. É, no final aí. Mais 2. Peraí, aqui no Y? Aqui? Isso. Deixa eu ver. É no sentido de menos J. Menos J seria 0 mais 2. Aí, como é no sentido de J, aí virou menos 2. Ok? Ah, tá. Aí, agora, pessoal, essa questão daqui, olha, para finalizar, tem que calcular a norma. A área do triângulo. Ela vai ser a área do paralelogramo dividido por 2. E aqui falou que essa área tem que ser igual a 3 meios. Então, o que vocês vão ter que fazer? Calcular a norma, dividir por 2 e igualar 3 meios. Aí, acha o valor de y, daqui do ponto. Ok? Ok. Beleza. Então, todas as vezes que pedir área de triângulo, área de paralelogramo, utilize o produto vetorial. Aí, por fim, nós temos a noção de produto misto. Gente, nos 15 minutos finais eu vou passar o quiz, tá? Tá bom. O produto misto, agora é uma operação entre 3 vetores no espaço R3, envolvendo o produto vetorial e o produto escalar. Deixa eu ver o que o chat, o que está tendo. Nada não. Aí, para resolver o produto misto, quando a gente conhece as componentes dos vetores, a gente pode utilizar duas técnicas. Uma delas é resolver o produto vetorial do jeito que a gente sabe e, com o resultado, calcular o produto misto, o produto escalar com o U. E a outra forma de calcular o produto misto é resolver esse único determinante daqui, olha. Então, o que a gente tem que obedecer é a ordem em que os vetores aparecem. Então, o produto misto entre os vetores U, V e W é o determinante da matriz, de modo que a primeira coluna são as componentes do vetor U, que é o primeiro que aparece. A coluna, não, a primeira linha. A segunda linha, as componentes do vetor 2, que é o segundo que aparece. E a terceira linha são as componentes do W, que é o terceiro que aparece. E aí a gente tem uma série de propriedades envolvendo o produto misto entre 3 vetores. Que não importa, tipo assim, olha, quando a gente faz o produto escalar de, por exemplo, U escalar V é igual a V escalar U. Então, essa primeira propriedade é tipo isso, olha, U escalar esse vetor é igual ao vetor escalar U. Ok? Ok. A segunda propriedade, ela nos diz o seguinte, que, tipo assim, eu vou colocar assim, ó, U, V e W, que a gente sempre tem que observar a ordem, que o produto misto de U com V vetorial W, então, U escalar V vetorial W, eu vou sempre seguir essa ordem, olha. Peraí, deixa eu fazer a setinha primeiro.
Vou sempre seguir essa ordem daqui. Então, o produto escalar de U com V vetorial W, ele é igual ao produto escalar de V com W vetorial U, que é igual ao produto escalar de W com U vetorial V. Então, a gente sempre tem que obedecer uma sequência, assim. Uhum. Deu para entender o que eu falei Deu. aqui? Deu. E, É por porque fim, se virar, ele muda o sinal, daí fica errado. isso. Quando Uhum. a gente faz essas trocas aqui, lá no determinante, impacta em duas trocas de linhas. Então, quando a É. gente troca em dois pares de trocas de linhas, quando a gente troca duas linhas de posição, o sinal do determinante é trocado. Se a gente troca outras duas linhas, o sinal do determinante é destrocado, aí volta no original. É isso que acontece. E essa terceira propriedade? Como que a gente pode escrevê-la? Aqui a gente tem um alfa multiplicando tudo. Então, esse aqui pode ser o alfa U, Escalar. escalar V Produto vetorial vetorial. W, que pode ser o U, escalar escalar. alfa V vetorial W, e que Ou pode alfa do ser W. isso, o escalar V vetorial alfa W. Olha só, o impacto dessas coisinhas aqui lá no determinante, quando a gente multiplica o U, ou o V, ou o W Dá pra ser os dois também, não dá, não? aqui no determinante, significa que a gente está multiplicando uma linha pelo alfa. Quando a gente multiplica uma linha pelo alfa, o resultado do determinante também é multiplicado por alfa. Dá pra ser U escalar 2 vezes. Ó, 2 não. Alfa vezes o produto vetorial em si, sabe? Tipo, alfa Pode ser. fora do segundo parênteses. Pode ser assim também. Uhum. Pode ser U escalar alfa V vetorial W. Uhum. Isso aqui, né? Isso. Isso mesmo. Beleza, então vamos fazer exercício. Agora já dá pra fazer a questão 9, hein, professor? Ah, é. Daqui a pouquinho eu chego nela. Vou deixar ela para o finalzinho, tá? Uhum. Então, marque as alternativas em que os vetores U, V e W satisfazem o produto misto deles igual a zero. Esse aqui tem que refletir muito. Produto misto igual a zero? Eu vou dar uma dica aqui, olha. Ah, eles são Na letra, ortogonais. na letra A está falando que U é ortogonal a V, Não. U é ortogonal a V e Não. W é um vetor qualquer. Eu acho que W é ortogonal a U e V simultaneamente. Isso. Pra ser igual a zero. Uhum. Isso mesmo. O W tem que ser ortogonal a U e a V simultaneamente. Uhum. Então, essa letra A aqui não é. A letra B. U é paralelo a V? Não, se ele fosse paralelo. Se ele for paralelo, a área é igual a zero. Então, o produto vetorial. Ah, não, é a norma. Então, deixa. Aham, tá Não, é isso certo. mesmo? Ah, se eles forem Olha. paralelos, a norma. Ó, o produto vetorial tem que ser igual a zero também. Isso. Então, aqui ó, vai dar zero, escalar um vetor W que dá zero. É Então, esse tá verdade, é certo. verdade. O V e W são coplanares. Você falou que 3 pontos sempre formam um plano, mas são 3 vetores. Serve a mesma lógica? Ah, esse aqui, eu vou deixar essa questão para daqui a pouco, então. Daqui a pouco eu volto nela, porque eu ainda não passei a informação que eu vou passar agora. Que é esse teorema aqui, olha. A interpretação geométrica do produto misto. A gente já falou um pouquinho dela no início da aula. Mas, em síntese, assim, quando a gente calcula o produto misto, a gente obtém um número real. O módulo desse número real, ele coincide com o volume do paralelepípedo determinado pelos três vetores. Ok? Uhum. Então, se a gente tem três vetores, U, V e W. Aí, ai, travei aqui no meu desenho. Quase que deu certo. Já sei meu erro. Um, dois, não.
O verso de baixo Ah, tá desalinhado. é. Então, sempre que a gente tem três vetores, olha só, U e V. U e V, dois vetores sempre são paralelos a um plano. Aí pode ser que o terceiro vetor seja paralelo ao plano ou não. Quando esse terceiro vetor não é paralelo ao plano, ele vai dar uma altura para esse paralelepípedo. Então, esse paralelepípedo vai ter volume diferente de zero. Agora, quando os três vetores, U e V, quando o W também está contido aqui nesse plano, vai ser um paralelepípedo amassado de altura zero. Então, o volume vai ser zero. Concorda? Entendeu? Aham. Então, o resultado é assim: sempre que pedir para calcular o volume de um paralelepípedo, tem que calcular o módulo do produto misto. E sempre que pedir para verificar que três vetores são coplanares, significa que o volume dá zero, ou seja, que o produto misto é zero. Então, é o corolário. Três vetores são coplanares se somente se o produto misto entre eles é zero. Ok? Beleza. Vamos voltar ali. Então, vamos voltar aqui nessa questão. Ups. A letra C. Três vetores são coplanares. Tá certo, então. Então, tá certo, né? Uhum. Aí a letra D. Ah. Não são coplanares. Não, tá Então, vai certo. dar diferente de zero, que vai ter até uma altura, vai ter um volume, né? Aham. E quando o vetorial V é ortogonal a W? É verdade. Foi aquilo que eu falei. Que eles são Isso, ortogonais simultaneamente. isso, que aí o produto escalar vai dar zero, né? Uhum. Ok. E quando o vetorial V é paralelo a W? Se fosse paralelo. Eu acho que dá zero, Ah, professor. dá zero também, o produto escalar. Mas o produto escalar, ele só dá zero. Olha só, se eu tiver aqui, ó, um lambda W, que é um paralelo a W, isso aqui é lambda vezes W escalar W. Isso aqui é lambda vezes a norma de W ao quadrado. É de ser diferente de zero, que a gente está supondo que W é não nulo. Só dá zero quando eles são ortogonais. O produto escalar entre dois vetores só dá zero quando eles são ortogonais. Tá bom? Ah, é verdade, tá certo. Ok, então vamos finalizar a minha proposta e depois a gente vai. Vou tirar a dúvida do 9 e fazer o quiz. Beleza. Esse aqui não vou fazer com vocês, não, mas vou dar a dica. Então, na letra A, como que a gente vai fazer para verificar que 4 pontos são coplanares? Calcula os três vetores lá. A B, a Ah, C, a D. Calcula os três, porque você calculando os três, você vai saber se eles são coplanares. E aí, se eles isso forem mesmo. coplanares, você sabe que formam. Não, a pergunta é se eles são coplanares, então é só isso. Então, vamos só organizar Coplanares. a sua resposta que está certa, tá? Uhum. Mas eu quero só organizar um detalhezinho. Dados 3 pontos, pessoal, sempre existe um plano que passa por eles. Então, 3 pontos sempre são coplanares. Uhum. Aí, o quarto ponto, que a gente chamou de D aqui, ele pode estar contido no plano ou não. Então, esse ponto D, ele pode estar fora do plano ou pode estar dentro do plano. Concordam? Uhum. Aí, olha só, se eu fixar um ponto, aqui eu vou fixar, por exemplo, o ponto A. Aí, eu vou fazer isso que você falou, Marcos. A partir do ponto A, eu vou traçar os três vetores. Então, AB, AD e AC. AB, AD e AC. E aí, o que a gente pode afirmar? Pode Professora, falar. aí tem que fazer o produto misto entre os três vetores, aí se der igual a zero, eles são coplanares, se não, é normal.
Isso. Só que o produto misto, ele só serve para mostrar que os vetores são ou não coplanares. Aí que a gente tem que finalizar o nosso argumento. Porque aqui pediu para verificar se os pontos são coplanares e não os vetores. Entendeu? Aí falta adicionar. Então, se os vetores AB, AC e AD são coplanares, isso significa que os pontos ABCD são coplanares. Ou, se os vetores AB, AC e AD não são coplanares, significa que um desses pontos não está no plano, significa que os três vetores não são coplanares. Ok? Entendi. Então, o argumento está assim, olha, os 4 pontos são coplanares se somente se os 3 vetores são coplanares. Ok? Ah, putz, eu já tava quase enviando a lista errada, então. Porque tem a questão exatamente assim. E 3 vetores são coplanares, aí que entra esse lance do produto misto. Quando o módulo do produto misto não depende da ordem, tá, pessoal? Tá. Eu expliquei no vídeo isso, por que não depende. Porque a gente só está olhando se é igual ou diferente de zero, não importa o Ali você sinal, fez se é a positivo ou norma, né? negativo. Ó. É módulo. Obrigada. Então, tem que prestar atenção no que está sendo pedido para sua resposta Uhum. ser coerente. Deu para entender? Sim. Aqui? Professor, eu não entendi essa segunda parte. Essa daqui? É, Tá. É porque, olha só, os pontos são coplanares se somente se os 3 vetores são coplanares. Aí, aqui no corolário aqui de cima, é o resultado seguinte. 3 vetores são coplanares se somente se o produto misto é igual a zero. Nem precisa do módulo. Aí, esse aqui é o resultado do corolário, que o produto misto entre eles é zero. Ok? Uhum. ah, sim, entendi. Beleza. E esse aqui, como que a gente faz? Qual que é a lógica? Professor, então, Porque usando aquela lógica lá dos coplanares, aí então tem volume, então não é zero mais, né? Isso. E aí, o que vai acontecer com esse resultado, que não é zero? É que eu vou... Eu vou desenhar aqui um paralelepípedo. É isso, tá? Quem falou comigo foi a Alice? Foi, não foi? É. Então tá. Aqui, Alice, eu vou te ajudar a dar uma resposta boa para isso, tá? O seu raciocínio tá certo, tá? Então, aqui tá falando, olha, a gente tem um paralelepípedo que tem um vértice no ponto A, e os 3 vértices adjacentes estão aqui, olha. Esse e esse, que são vértices adjacentes ao A, estão nos pontos B, C e D. Então, com isso, a gente consegue, olha, atribuir vetores que definem os lados desse, os lados desse paralelepípedo. Meu Deus, o que eu fiz? Isso, agora vai dar. Então, aqui a gente consegue, olha, determinar os vetores que dão os lados, né, desse paralelepípedo. Uhum. Aí, o que você falou, Alice? Que não é mais coplanar, então vai ter volume por causa disso, né? Isso. E como que a gente calcula o volume? Nossa, eu acho que era a aresta ao cubo, não é? Não, a aresta, ela é... Ah, A é o aresta ao cubo é quando é um cubo, cubo. né? Eu Aí não seria lembro. produto vetorial. Aí calcula o produto misto e a norma, que é o Produto misto, teorema. norma do produto misto. O teorema aqui está falando, olha, o módulo do produto misto, esse teorema 3. O módulo do produto misto de 3 vetores é numericamente igual ao volume do paralelepípedo determinado por eles. Então, é isso que tem que fazer.
Uhum. Então, qual que é o cálculo? Quais são os vetores aqui, por favor? AB, AC e AD. Isso. Ficou claro? Ficou. Então, tem que calcular as componentes de AB, de AC e de AD. E, para a gente calcular o produto misto, é só fazer o determinante. Aí, coloca aqui, ó, as componentes do vetor AB, as componentes do vetor AC, as componentes do vetor AD. E calcula esse determinante. Aí, o Professor, resultado tira o módulo. Tá bom? é essa parte aí que você falou que a Isso. ordem não importa, né? Também não importa, porque quando a gente troca a ordem, significa que a gente está trocando linhas na matriz. Significa que. Só que, como a gente está calculando o módulo desse determinante, então é o módulo desse resultado aqui, que é o determinante. Então, o sinal dele não faz diferença, Ah, sim, entendi. ok? Assim, eu tinha esse problema. Eu achei que fosse errado por causa do sinal. Só que, como calculo módulo, por exemplo, o módulo de -2 é igual ao módulo de 2, que é 2. Então, se eu trocar duas linhas, se eu trocar a ordem de dois vetores aqui, o que pode acontecer é o sinal ser multiplicado por -1. Mas como a gente está calculando o módulo desse número, ele ou menos ele dá o mesmo resultado. Ok? Ok. Beleza. Ver se eu acabei. Aí agora é a questão 9. Gente, eu trouxe uma questão aqui. Essa questão eu já apliquei numa prova para os meus alunos no ano passado. Ela é uma questão que ela lembra aquela questão 9 da lista, por isso que eu estava deixando a 9 para depois. Ela é bem completa. Olha só. Considere os pontos A, B, C e D. Aí na letra A, pediu para calcular a área do triângulo ABC. Então, o que tem que fazer? Área do triângulo. O produto vetorial, a norma do produto vetorial sobre 2. Isso, todo mundo concorda? Então, a área do triângulo vai ser a norma de AB vetorial AC dividido por 2. Uhum. Beleza. Na letra B, o que pediu? Calcule a altura desse triângulo ABC relativa ao vértice C. Então, deixa eu só trocar aqui. Então, eu vou desenhar esse triângulo aqui, um triângulo qualquer. A gente não sabe, a gente não pode usar base vezes altura aqui, porque a gente Eu tentei. não conhece. Não dá certo. Então, tá aqui, ó. A, B, então, relativa ao vértice C. Então, o que eu quero fazer é encontrar essa medida daqui. Uhum. Como que a gente faz? Vai ser aquela sombrinha, não vai? Que você tinha feito tipo aquela Projeção. animaçãozinha com a lanterna. Esqueci. Isso, projeção ortogonal. Só que aqui, pessoal, tem uma outra forma que é até mais fácil. Porque quando a gente calcula a área de triângulo, tá certo, viu, Alice? Isso aí, olha. A gente poderia, deixa eu só, poderia fazer aqui, olha, a projeção de AC sobre AB, achar esse e utilizar o teorema de Pitágoras e achar o H. Tem uma outra forma que é super rápida. A gente já calculou na letra A área desse triângulo. Concorda? Não, foi mal, vou Oh, continuar. Não, pode terminar. concorda que na letra A a gente já calculou a área desse triângulo? Uhum. E a área não é base vezes a altura? Uhum. Qual que é a base aqui? AB. Mas AB é um vetor, eu quero uma medida, né? Norma de AB. A norma de AB. Então, olha só, a área, ela é base
vezes a altura. A área desse triângulo a gente já calculou como norma de AB vetorial AC sobre 2. Isso aqui é a área. Uhum. A base, vocês acabaram de falar que é a norma de AB vezes a altura. Então, daqui, olha, Altura já vai calculou ser. na letra A a área. Rapidinho vocês calculam a área, a medida da base. Essa Aí tá fica... falando dividido por 2, tá não? É Sim, área, é base. obrigada. Professora. Então, em resumo, a altura vai ser a área dividido pela medida da base. Ok? Uhum. Pode falar, Marcos. Na questão 8, ela é essa questão tipo, muito parecida aí, né? Muito parecida com essa que você acabou de fazer. Aí, tipo assim, na hora de calcular a altura, eu pensei assim, é um paralelepípedo. Então, a altura, tipo, o volume dele é a área da base vezes a altura. Aí, tipo, eu coloquei que a altura seria como se fosse o volume dividido pela área, porque, tipo, é... Perfeito. É esse raciocínio, Ah, só que agora é para o paralelepípedo. Vou entendi. explicar para os meninos. Olha Entendi. só, o que o Marcos falou, que a gente tinha um paralelepípedo determinado por 3 vetores. Ué. Ai, gente, tem hora que eu desenho muito bem, tem hora que eu desenho muito mal. Então, aqui, ó, um paralelepípedo determinado por esses 3 vetores. Qual que é a fórmula do volume dele? A área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. Ok. Só que a gente também, se aqui, olha, por exemplo, se é U, V e W. Se a gente tem esses vetores, qual que é a melhor forma que a gente aprendeu utilizando as técnicas vetoriais? Como que a gente pode calcular o volume? A área da base seria o produto vetorial. Na verdade, a norma do produto vetorial. Isso. E o volume? Seria o módulo O... do produto misto, né? Ah, sim, sim, é. Produto Então, o misto. volume seria o módulo do produto misto. Uhum. Concordam? Sim. A área da base, a base é um paralelogramo. Então, é a Uhum. norma de U vetorial V, que é isso que o Marcos falou. Então, daqui a gente também chega a uma fórmula para a altura do paralelogramo. Uhum. A altura, ela vai ser o volume, Ali é um W, professor. ops, o volume dividido pela área da base. Uhum. Certinho, Marcos. Entendi. Entenderam, pessoal? Entendi. Ok, pessoal? Deu E para entender. aqui nessa... Opa, peraí. Engraçado. A Ah, questão 9 é basicamente isso, então. é? Por que que eu não consegui fazer ela? Só consegui fazer a 8. Aí, aqui na letra C, pediu para determinar o valor de M. Olha só, a gente tem um Mzinho aqui no ponto D, a coordenada X do ponto D. Pediu para determinar esse Mzinho de modo que os pontos A, B, C e D sejam coplanares. E aí, o que que a gente tem que fazer? É aquela Que mesma coisa. Achar o produto misto, se ele for igual a zero, são coplanares, se não, isso mesmo. Então, vocês vão ter que calcular o produto misto de AB, AC e AD e igualar a zero, de modo que os vetores sejam coplanares. E os 3 vetores AB, AC e AD são coplanares e somente se os pontos AB, C e D são. Então, calculando o produto misto igualando a zero, acho o valorzinho de M. Ok? Ok. Então, vou escrever aqui o AB, escalar AC, AD. Ah, tá. Entendi por que que eu não consegui fazer a 9. Beleza?
E aí, a gente vai achar um valorzinho. Esse valorzinho vai ser diferente de -2, tá? Eu não lembro qual que é, não. Mas aí, considerando esse valorzinho de m como sendo agora -2, o vetor não vai ser coplanar. Aí vai pedir para calcular o volume do paralelepípedo. Aí é só fazer a norma do produto vetorial. Ó, a norma do produto Não, misto. o módulo do produto é isso, não? Isso. Nossa, troquei tudo. Tinha falado vetorial, eu... Isso mesmo. Deu para entender? Uhum. Quer que faz o 9 ou... Não, é só me tirar uma dúvida da 9. O que eu não entendi é que ali na A, ele fala, calcule o volume do paralelepípedo que tem um dos vértices no ponto A e os vértices adjacentes no ponto B, C, D. Ele tá, tipo, esses vértices que ele tá falando, como é que eu sei se é a base dele ou se, tipo, é o A, B, C embaixo e um D em cima? Porque ele só falou Entendi. vértice, aí, tipo, pode ser qualquer lugar. Pode. Opa, peraí que eu vou te responder isso. Eu vou desenhar aqui. Uhum. Então, esse aqui é o exercício 9 da lista. Então, sejam os pontos A, B, C e D. Calcule o volume do paralelepípedo que tem um dos vértices no ponto A. Então, deixa eu desenhar aqui um paralelepípedo. Vou ver, né, que aí não dá erro. Isso. Então, um dos vértices está no ponto A. E os 3 vértices adjacentes nos pontos B, C e D. Aqui não faz, tipo assim, não faz diferença, não. Porque B, C e D são vértices adjacentes a esse A. Se eu trocar o B com C, o que poderia acontecer era deitar o paralelepípedo, ele ficaria assim, deitadinho. Mas Entendi, o volume deles é o mesmo. entendi. Entendeu? Eles são Por exemplo, se eu adjacentes tivesse a A, né? isso. Ah, eu Se eu tinha tivesse entendido que colocado. eram, tipo, adjacente, tipo, B adjacente de A, C adjacente de B e assim vai, sabe? Ah, tá. Aí, pra mim, tipo, os pontos poderiam ser em qualquer lugar, porque o C poderia ser do outro lado, lá em cima, porque seria adjacente de B e assim por diante. Adjacentes de A, tá bom? Entende? Beleza. Ah, então, tranquilo. Aí, nesse caso, então você vai calcular o volume, aí a área da base. Nesse caso aqui, qual que vai ser a área da base? A área da base vai ser o produto vetorial de AB com AD. Isso, a norma do produto vetorial de Não. AB com AD. E aí, você consegue, já tendo calculado o volume, utilizando o produto misto, conhecendo a área da base, aí descobre a altura. Ok? Tranquilo. Aqui, gente, no meu desenho, eu fiz um paralelepípedo reto. A altura aqui coincide com a norma de AC, mas ele poderia ser uma coisa assim, ó, Depende do deitadinha. material, né? Eu não sei nem desenhar. Tem no Uma material. coisa assim. Aí eu soube, olha, aprendi. Só que não. Só que você falou. Aí a altura aqui, olha, não coincide. A altura é essa medida aqui, que é diferente dessa daqui. Ok? Beleza. Bora pro quiz, galera? Bora. Então, peraí que eu vou. Professora, Gente, oi, pode falar. pode mandar o link no Telegram? Posso sim. Peraí que eu já vou. Eu vou mandar no Telegram e vou mandar aqui. Peraí que ele vai abrir. Pessoal, tem muita gente caladinho. Eu sei que nem todo mundo gosta de falar, mas eu quero saber se vocês estão tendo
Se está dando para entender, se está sendo bom, se está sendo chato. Para mim está muito bom, eu estou conseguindo entender tranquilo. Porque se eu tenho dúvida nas aulas, eu consigo tirá-las aqui agora, aí fica tranquilo para entender. Ah, que ótimo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ai, meu Deus, cadê o grupo? Eu penso a mesma coisa, Gabriel. Eu gostaria que vocês participassem mais das coisas que eu posto no Telegram. Tipo assim, eu postei Enquete. uma enquete, não foi todo mundo que respondeu. Eu gostaria que todo mundo respondesse. Por exemplo, teve gente que pediu socorro, aí eu mandei mensagem no privado, sabe, aqui na enquete. Eu acho muito Aham. importante esse contato nosso, nem que seja que é o virtual, né? Aham. Ó, o link tá pedindo código. Código 060242. Ó, que viagem. Quando eu uso o link do Telegram, ele pede código. Quando eu uso o link do Teams, não pede, não. Eu percebi isso também. Que viagem. 06. 0242. Gente, tem 17 computadores ligados e 8 pessoas no quiz. Olha que maravilha! Professora, dá tanto medo de entrar no quiz. Por quê? Nossa, eu fico tremendo, meu coração fica acelerado. Por quê? Alice, é por causa da disputa, assim? Que dá Não ou não? sei, eu não sou nada competitiva. Que curioso. Eu vou dar início, tá? Só 9 Tá. pessoas entraram. Que decepção, gente. 17 computadores aqui ligados. 10 pessoas já. Melhorando. Façam com calma, tá, gente? Essa questão. Eles têm que pensar mais um pouquinho. Que... Ah, Mas Oi? oh, meu Deus.
Nossa, que Hoje tá mais mentira. difícil, né? Não, cara. Nossa, que mentira, eu quase acertei. Uh, que? Não. Posso encerrar o quiz? Tem umas pessoas que estão terminando, eu ainda vou esperar aqui. Nossa. Pedro terminando. Teve uma que era pra marcar 4 certas, eu marquei 3 e não vi a outra como certo. Sacanagem, né? Não, muito. Nem pra dar metade da questão, assim. Ainda bem que é só um quiz, né, gente? Sim. Não, se fosse na próxima, ia dar pelo menos 70% da questão. Deixa eu ver a perguntinha aqui. Por que J vetorial menos I é zero? Não é zero. I vetorial J é K. J vetorial I é menos K. Então, J vetorial menos I é K. Ok? Professora, eu marquei K e tá errado. É zero lá no quiz. Deixa eu ver aqui a informação. Só um minutinho. Pelo que eu me Deixa eu lembro, ver. né? Vou recordar aqui qual que é ela. Zero. Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver se eu consigo ver a resposta dela aqui. Tem 0K menos K e menos K e 42. Você marcou. Ai, tá como zero mesmo. Tem um erro, viu? Obrigado por avisar. Foi erro. Obrigada, viu, Alice? É Alice, não é? Foi ela que falou. Tá errado, viu? Lá aqui no. Eu vou encerrar aqui o quiz. Estão vendo minha tela do quiz? Tô. Terceiro lugar, Beatriz. Ai, travou. Caralho, Beatriz roubou meu terceiro lugar. Ó, começou uma propaganda. Gente, não apareceu? Oh, que Ih, sacanagem. Eu gosto quando aparece esses três. então, em teoria, a Ah, Beatriz apareceu. ficou em primeiro lugar, né? Beatriz, Marcos e Gregory. 3, 2, 1. Brabo.
que vocês acharam? Achei que tinha Well, pouco tempo. bem, Ah, eu fiquei em terceiro, mas eu achei difícil, eu errei bastante. Não sei porque eu eu tô fui, em terceiro, não. eu fui mal. Se eu tirei o primeiro lugar, então todo mundo foi mal, né? É, eu de segundo lugar eu acertei 4, errei 4. Foi tipo 50% certinho. Não, eu não sei o que eu tô fazendo aí, não. Mas eu achei Ai, que o tempo não gente. tava dando, aí acho que a gente fica meio desesperado quando o tempo tá acabando. Ah, esse quiz não fui eu que configurei, então pode ser que eles tenham configurado com tempo menor mesmo. É, Eu vou pedir atenção nisso para os meus colegas, tá bom? Ah, pra fazer conta eu achei pouco tempo. Teve uma que eu acertei de chute. Tá bom, obrigada, viu, gente? Espero tê-los ajudado. E tem que entregar a lista, vocês estão lembrados, né? Aham, Até de sexta a domingo. isso. Então tá. Tchau, tchau. Bons estudos para Tchau, professor, vocês. obrigado. Falou. De Professor, nada. boa tarde. Tchau, Tchau, tchau. professor. Obrigado. De nada. Tchau, tchau.